Levar a sério demais histórias de fadas, bruxos e fantasminhas pode dar merda. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, e este é o meu canal no YouTube, onde a gente amplia as discussões literárias com vídeos de leituras, resenhas, diários de leitura, enfim, discussão sobre aqueles livros que estão dando o que falar, como este, Os Monstros de Hitler, uma história sobrenatural do Terceiro Reich, do Eric Kurlander, né, que vai trazer aí uma pesquisa imensa sobre como o pensamento nazista foi influenciado, moldado aí a partir do pensamento mitológico e folclórico, e aí a literatura vai ter a sua grande, não digo sua grande culpa, mas ela vai ter a sua parcela de participação dentro dessa perspectiva do que acabou acontecendo naquele período sombrio da nossa humanidade. Por isso eu tenho certeza que o seu like, o seu joinha vai valer bastante a pena nesse vídeo, né? Se inscreva aqui no canal, compartilhe. Enfim, vamos fazer uma análise, uma review aqui deste livro, né, que você já vê bastante imenso, aqui um belo tijolinho, tratando aí sobre este pensamento sobrenatural e como ele acabou influenciando e também estando presente nas questões aí da ideologia e da política nazista. Então, bora lá. E o que não faltam são obras, narrativas e inclusive muitas ficções que vão trabalhar a questão de todo este imaginário sobrenatural a respeito da relação do nazismo com o imaginário sobrenatural. E aí a gente poderia fazer uma seleção e uma lista enorme de filmes e livros que vão trabalhar essa questão. E aí, certamente os mais citados vão ser as narrativas de Indiana Jones, né, que vão ter esta proximidade aí e esta tentativa de discussão e trazer como este pensamento nazista estava embrenhado, envolvido e vestido de todo este pensamento místico, mitológico e sobrenatural. Mas diferentemente de um filme de Indiana Jones ou de tantos outros que vão tratar ou vão partir desta relação do nazismo com o sobrenatural. Aliás, Capitão América é um fruto deste tipo de pensamento, se a gente analisar direitinho e combinar direitinho, inclusive, né, ele é fruto desta relação, desta busca nazista pelos seus super-humanos, né, e a gente vai encontrar, especialmente no cinema, várias obras, seja do cinema A e do cinema B. Vai ter filmes relacionando os lobisomens aí com grande sentido, com o nazismo, vai ter filmes relacionando zumbis e o nazismo, que também faz muito sentido, mas não é o que o Eric Kurlander aqui vai fazer aqui na sua obra. Ele não vai ter essa perspectiva ficcional ou esta abordagem um tanto mais simplista desta relação íntima, digamos assim, dos nazistas com o pensamento sobrenatural e de suas crenças também aí nas forças místicas, nas forças esotéricas do universo, né? Aqui a gente está falando de um trabalho amplamente acadêmico, dentro de uma perspectiva documentada, histórica, que vai tentar justamente propor esta lógica de uma história sobrenatural do Terceiro Reich. E para analisar, assim, para analisar não, mas para começar a minha análise, para começar um pouco falando desse livro, eu acho que é importante eu compartilhar a tese central aqui do autor nesta obra, né? Em determinado trecho ele vai dizer, o argumento do seu livro, né, é que nenhum movimento político de massas, à exceção do nazismo, recorreu de forma tão consciente e consistente ao que ele chama de imaginário sobrenatural, o ocultismo, a ciência fronteiriça, o paganismo, religiões New Age, orientais, folclore, mitologia e várias outras doutrinas sobrenaturais, para atrair uma geração de alemães e alemãs que buscavam novas formas de espiritualidade e explicações inovadoras para o mundo. Obviamente, o Kurlander, então, vai trabalhar neste Monstros de Hitler, né? O livro é esta pegada que ele tem dentro deste argumento de que, diferente de muitos outros movimentos, de outros movimentos de massa, né? Nenhum outro foi tão
não vou dizer a palavra afeito, mas talvez seja afeito. Nenhum outro foi tão afeito e tão pronto para este tipo de pensamento como o nazismo, especialmente aí a questão do aspecto alemão, e a questão da cultura alemã vai ser muito forte isso, de como ela estava despreparada, talvez, de ferramentas de racionalidade. E é curioso até, né? Porque se a gente for pensar que o materialismo histórico e todo o pensamento surgem na Alemanha e dentro destas fusões e divisões de ideia, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ter o nascimento do materialismo histórico lá, a gente vai ter esta busca e esta angústia pelo sobrenatural como resposta. E aí o Eric Kurlander, ele não vai falar simplesmente apenas do nazismo, ele vai trazer um grande apanhado e um grande conjunto de elementos históricos, inclusive retrocedendo às raízes deste pensamento sobrenatural alemão, e aí ele vai inclusive ir lá para a República de Weimar, onde isso já vai ter estes movimentos folcloristas e que vão ser importantes na constituição e na ideologia do pensamento nacional e no pensamento nacional socialista, que descamba para o nazismo. Então esse pensamento Völkisch, né, esse pensamento folclórico, e muitos pensadores, autores Völkisch, relacionados ao folclore, às ciências fronteiriças, né? Ele vai trabalhar com o termo ciência fronteiriça, talvez para melhor explicação ou entendimento. A gente poderia pensar numa pseudociência, né? Que vai da astrologia, antroposofia, entre outras coisas, que eram pseudociência, que eram teorias um tanto quanto esotéricas e dada certa característica de pensamento científico, que foi muito útil e importante para a constituição e a instauração deste poder nazista. Então nós tínhamos aqui, o que o Kurlander, de certa forma, vai demonstrar, é que nós tínhamos uma sociedade, né, não vacinada aos perigos de se acreditar e de se levar a sério as histórias de fantasias e de bruxinhos. Então talvez seja um pouco essa uma das questões do livro, porque ele vai demonstrar como esta sociedade alemã estava assim pronta para este tipo de pensamento mágico, para este tipo de pensamento maravilhoso, uma espécie de fuga. Outro detalhe importante aqui do livro e do trabalho e da pesquisa é que o autor não vai dizer que este é o único responsável, né, que este mitologismo irracional, nesse caso, este mitologismo escapista do pensamento folclórico alemão, ele não vai colocar como o principal responsável, ele não vai desconsiderar as outras condicionantes que levaram às primeiras guerras e também, especialmente daí, à Segunda Guerra Mundial e ao nazismo em si, até porque o livro é Os Monstros de Hitler, né? Ele vai analisar como tudo isso foi sendo levado e teve um papel e um aspecto importante na política nazista. Então, os Monstros de Hitler, ele não vai dizer que este pensamento, este imaginário sobrenatural é o responsável pelo nazismo, responsável pelo Holocausto, mas ele vai colocar que, sem a compreensão deste pensamento nazista, sem a compreensão deste pensamento mitológico e sobrenatural e da presença e da força desse imaginário sobrenatural na ideologia nazista, não tem como entender o nazismo. E aí a argumentação dele vai ser bastante sustentada e a argumentação dele vai ser bastante eficiente em nos levar a certas concordâncias com ele quanto a esse aspecto, seja também no sentido de que ele demonstra, né, de como a sociedade alemã estava pronta para este tipo de pensamento. E aí, inclusive, a gente vai poder depreender e inferir aqui da leitura como as próprias crises, o fracasso da Primeira Guerra Mundial, as crises econômicas esgarçaram ainda mais desta fragilidade, né? Digamos assim, talvez a palavra para a gente pensar, a palavra para a gente considerar é: a sociedade alemã tinha perdido a imunidade para o irracionalismo. A sociedade alemã teria perdido a sua capacidade de cura a esse irracionalismo,
e passado a viver e acreditar nestas crenças esotéricas e espiritualidades muitas vezes um tanto quanto duvidosas. E aí ele vai trazer todos esses aspectos que vão lá na cultura mitológica, ele vai em Wagner, ele vai citar, e talvez ainda cite pouco, porque se a gente pensar as narrativas fáusticas e a própria relação da Alemanha com Fausto, e de como Fausto percorre a história alemã, e de como essa mitologia acompanha, né, a sociedade alemã, também é interessante este pensamento, né? Porque se a gente pensar a origem do mito de Fausto todo lá no seu princípio, de um processo histórico real, né? Porque dentro dos mitos que temos, o Fausto ele tem essa peculiaridade de ser um mito nascido de um personagem supostamente e com verificações históricas, então não é nem supostamente, é um personagem histórico, mas que no cerne de toda a narrativa fáustica e da lógica fáustica está o George Fausto original lá, o tal mágico, o tal curandeiro, né, que não era o único dentro da sociedade alemã no século XVI, que vendia a alquimia, que vendia soluções mágicas. Então, esta relação da Alemanha com a magia sempre foi muito própria enquanto a sua identidade, inclusive nacional, e eles sempre tiveram eles tiveram esta não imunidade, né? Eles não estavam imunes a esse tipo de pensamento, e aí Hitler, né, e os nazistas conseguiram também utilizar esse processo e trazer, e aí o livro vai demonstrar isso, como os nazistas vão pegar estes anseios esotéricos, estes anseios do pensamento da sociedade de massa, né, das massas alemãs que estavam totalmente já submersas neste pensamento sobrenatural e maravilhoso, que vão desde as crenças em lobisomens, que vão desde as crenças nos seus rituais antigos, a questão da religiosidade, da espiritualidade, inclusive da questão das frustrações e do impacto que o cristianismo coloca ali, deturpando e assimilando as velhas culturas alemãs também, vai ter esse impacto nesse retorno de uma cultura antiga, e deste retorno a essa cultura antiga para a ideia de gente que passa a acreditar em teorias das conspirações, né? E aí aqui é essencial, que é a sociedade Thule e a crença num mito perdido de Atlântida, de Atlantes de uma raça única e divina, e aí essa teoria de uma história de fantasia, de um imaginário sobrenatural ou de um pensamento mágico, passa a ser pensada e levada a uma ideia concreta dentro de uma, né, existência real. A questão do real aqui é um tanto quanto interessante no livro. E aí o livro publicado pela Zahar, né, esqueci de dizer que a publicação da editora Zahar, Os Monstros de Hitler. Mas, enfim, retomando aqui a minha linha de raciocínio, o que a gente vai percebendo no livro é como aos poucos esta não imunidade, ao não ser imune às crenças, aos mitos, e ao não ser imune ao pensamento mágico, maravilhoso e fantasioso, e recorrendo a teorias simplistas, e acreditando fielmente nas teorias de conspiração, e aí utilizando elas a seu favor, porque daí tem dois mecanismos que a gente vai perceber no livro, e que, aliás, é muito interessante para os tempos de hoje, né? A questão de como este pensamento nazista vai se apropriar de determinados símbolos, de determinadas simbologias, para incluir no seu pensamento nacional socialista. Então ele vai pegar este pensamento Volkisch, esse pensamento esotérico, que daqui a pouco nem todo pensador folclórico no princípio era um nazista, foi se transformando em algum, ou foi transformado, né? Mas o nazismo, e a gente vai perceber isso nos 9 capítulos das 3 partes do livro, de que ele cooptou esse pensamento, para utilizar também para sua estrutura de poder, porque este pensamento não vinha encontrando respaldo e suporte na República de Weimar, e aí, com os nazistas, ele também se sentiu representado e encontrou ali um defensor, começou a ver nessas ideias absurdas, monstruosas de Hitler, né, a relação com o seu pensamento folclórico, e daí para uma espécie de encantamento hipnótico, como a gente viu,
foi meio passo. Eu não, a metáfora, a alegoria que eu penso é bem isso da vacinação, né? Um povo que não estava vacinado, né? Um povo que passou a rejeitar a vacina do materialismo ou a vacina de uma certa racionalidade, porque não precisa ser materialista histórico para ser um racionalista, né? Mas aos poucos a força desse pensamento esotérico, desse pensamento místico, foi tomando toda essa sociedade, né, afeita para ser inoculada com esse vírus do nazismo, como foi lá, e então esta cultura toda foi se sobressaindo, foi levando até essa ascensão do nazismo, e aí o Eric Kurlander vai nos demonstrar que tendo todos os outros condicionantes e não apagando todos os outros estudos e todos os outros levantamentos que tratam desta ascensão do nazismo e que tratam do que resultou a Segunda Guerra Mundial, do que resultou o Holocausto, ele vai colocar que este pensamento macabro, este pensamento atroz e monstruoso dos nazistas não pode também ser considerado e analisado sem essa perspectiva, sem esta relação dos alemães, dos nazistas, com as teorias da conspiração, com as teorias folclóricas e mitológicas, que vai lá nos anéis do Nibelungo, que vai lá numa sociedade atlante perdida, que vai lá na doideira do Hitler de uma sociedade ariana, nos cátaros, em toda uma espécie, em toda aquela gama de histórias que abastecem o ocultismo até hoje, inclusive, né? O pensamento ocultista não morreu com o nazismo, diga-se de passagem. O Kurlander vai narrar um pouco isso, narrar não é a melhor expressão, mas ele vai descrever e vai demonstrar como tudo isso vai acontecendo e como este imaginário sobrenatural foi fundamental para entender a questão do nazismo. Além disso, e aí tem um outro detalhe, inclusive o autor ele vai tratar das ambiguidades, porque alguns vão dizer, mas o Hitler perseguiu, aí teve políticas antiocultistas, né? O livro vai desfazer qualquer argumentação em relação a isso, porque ele vai demonstrar toda esta ambiguidade, porque na verdade o ocultismo nunca foi realmente perseguido na sua exege, naquilo que é os seus conceitos. Geralmente o ocultismo perseguido eram aqueles que não praticavam o ocultismo oficial do nazismo ou do nacionalsocialismo, e especialmente da indústria de propaganda aí do Goebbels e de toda a sua escória. Então a gente vai ter isso. Se alguém for dizer a ação reza e tudo mais, o livro vai demonstrar como isso, né, de todo não vai no centro, na questão e no cerne de uma prática realmente de perseguição aos ocultistas ou no anti-ocultismo. Ele vai, inclusive, demonstrar como o ocultismo permanece e está presente nas principais decisões e nas escolhas nazistas durante todo o Terceiro Reich. Algumas delas, inclusive, totalmente contraproducentes, especialmente quando se pensado de como os nazistas, e aí eles próprios, os nacionais socialistas da elite, do partido e tudo mais, por serem Volkisch, por serem, né, totalmente impregnados por esse pensamento e esse ideário sobrenatural, ele vai demonstrar o quanto isso também inviabilizou qualquer avanço científico sério ou avanço científico. E aí eu falo avanço científico sério quando eu falo pesquisa científica de fato científica, embora eu possa não concordar. Por exemplo, quando Oppenheimer e toda a turma dele produzem a bomba atômica, é um avanço científico sério, mas a gente pode questionar esta ciência, a gente pode questionar a questão do uso dessa ciência, a gente pode questionar várias coisas, mas não que não fosse um pensamento científico concreto. E o que a gente vai ver no livro aqui é justamente isso, que esses pensadores nazistas, esses adentravam as mais loucas projeções ou projetos esotéricos, pseudocientíficos, eles davam para qualquer loucuragem aí uma roupa de pseudociência, e aí passavam a perseguir qualquer cientista que de fato o fosse,
e também não escutavam, e isso foi extremamente decisivo nos atrasos da indústria bélica alemã, isso certamente, né? Porque eles estavam lá produzindo aquelas pesquisas horríveis, aquelas pesquisas horrorosas, e eu não quero usar a palavra demoníaca, porque o demoníaco vai ter uma discussão interessante aqui dentro dessa narrativa e dessa relação com o demoníaco, essa relação com o Lúcifer, com a ideia do luciferianismo, né? A questão do Lúcifer vai surgir aqui também quanto a isso, ele encontra essa natureza da procura, e não gostaria de usar essa palavra demoníaca, mas a gente às vezes acaba associando, né? Mas este pensamento sobrenatural, este pensamento, a palavra mágica às vezes hoje é dotada de um pensamento quase positivo, mas esse pensamento mágico, né? Que foi justificativa para a série de ações e gabinetes que resultaram naquelas desgraças, naquelas pragas, não só dos campos de concentração, não só de tudo isso, mas de todas as experiências que esses nazistas, sem qualquer nível de racionalidade ou de filtro ou de humanidade, começaram a usar em peregrinar, fosse pensando na alma eterna, fosse pensando na possibilidade de ressuscitar os seus mortos, enfim, uma série de elementos que vão estar aqui no livro. Então, se você quer ter uma leitura, se você quer ter um conhecimento não só do nazismo, mas sobre essa perspectiva interessante, é muito legal a leitura do Eric Kurlander, né? Ele traz muita informação, ele traz muito trabalho de uma maneira discutida, com vários pensadores, com várias contraposições, e é um livro que te dá um novo olhar sobre isso, e um livro que também nos serve de alerta, né? Inclusive, nas partes finais, no epílogo, o autor vai tratar, e eu acho que isso é um pensamento muito importante, ele vai demonstrar que esse imaginário sobrenatural, ele vai dizer que toda nação, e se a gente pensar, nós aqui no Brasil temos o nosso imaginário sobrenatural, os americanos têm o deles e por aí vai, e inclusive ele vai fazer esta relação deste imaginário sobrenatural e quase de um renascimento desse imaginário sobrenatural, e vocês não precisam andar muito na internet para perceber o renascimento desse imaginário sobrenatural, e aliás, Hollywood também nos ajuda bastante a manter um pouco isso, né? De que quando a nossa vacina para essa irracionalidade, que o grande problema é esse, a gente passar a trabalhar que a realidade concreta passa a ser esse universo esotérico, passa a ser esse universo de teoria de conspiração, quando a gente se dissocia da realidade empírica, e essa é a palavra, em grande parte o livro é isso, é uma demonstração do abismo que nós podemos chegar quando nós nos dissociamos da realidade empírica, quando nós passamos a acreditar na nossa própria mentira. E é um pouco o que aconteceu, não só com a sociedade alemã, em grande parte, sobre o que alguns vão chamar de certa hipnose, não sei se isso é relativismo ou não, né, mas um discurso que os ali colocou, mas a gente sabe que este pensamento íntimo, a gente vê hoje o machismo, a misoginia, o racismo, tudo isso está no Brasil, né? Eu não diria encantamento ou hipnose, tem essa pequena maldade inserida dentro da alma e dentro dessa questão humana. A gente tem que pensar que o humano também tem essa perspectiva maldosa, essa maldade, ela, de algum modo, ela pode estar ali como algo a ser trabalhado e renascido. E assim, por isso que eu não sei se o termo hipnose ou encantamento é o melhor, mas isso aconteceu com grande parte da sociedade, mas dentro das lideranças do nazismo, do nacionalsocialismo, eles também estavam imersos nesta realidade que não era empírica, e inclusive isso é verificável, isso é visto a partir dos próprios campos de batalha, a partir das próprias pesquisas da indústria bélica, como a gente vai ver aqui, a partir do devaneio febril, já alucinado e louco de armas mágicas e mortais, né? O seu Trump aí já tem falado de armas, né, quase mágicas e mortais aí, e o Kurlander vai trazer isso, né? Porque também o nazismo nasce, ascende, mas de certa forma ele vai morrer porque a sua liderança não só apoiava e dava subsistência a este pensamento calçado e calcado e alicerçado numa dissociação da realidade, num afastamento da realidade empírica, mas eles próprios, governantes nazistas, acreditavam nesta realidade alternativa,
neste mundo alternativo e alucinado das suas teorias de conspiração. E, aliás, isso é extremamente perigoso. Quando as pessoas passam a acreditar na ilusão e na mentira, isso é extremamente perigoso. E aí o alerta do final do livro vai um pouco nesse sentido, porque o final do livro vai discutir justamente como hoje a gente volta, ainda que rapidamente, ele vai demonstrar, como eu já falei antes, primeiro, que toda nação vai ter o seu imaginário sobrenatural, talvez sem o mesmo efeito, ou como aconteceu, que era uma questão muito peculiar da Alemanha nisso, né? Essa questão de não estar vacinado, né? De não estar imune a este pensamento sobrenatural. Todos nós vamos ter o nosso pensamento sobrenatural, ele vai demonstrar isso, mas como há também um certo renascimento forte, e ainda que ele não vai entrar nisso, a gente poderia pensar tudo que vem no pós-guerra, todas as histórias e algumas já comprovadas historicamente, algumas pesquisas da CIA, por exemplo, que não são diferentes do pensamento esotérico e fronteiriço da ciência alemã nazista, né? Na verdade, os alemães, na verdade, os norte-americanos, dentro da sua embalagem democrática, eles buscaram uma boa dose de pensamento nazista e que, especialmente no tempo presente, parece estar parece estar eclodindo num novo e grande problema, né? E aí, quando a gente fala na busca por super-humanos, a gente fala nas pesquisas lá da CIA, que acabam originando, inspirando livros do Stephen King, em grande medida, e que tem aí alguns registros históricos de algumas pesquisas um tanto quanto estranhas, a própria lógica norte-americana tem essa lógica de um sobrenatural e cada vez mais próximo dessa dissociação da realidade, e aí uma coisa que os norte-americanos fazem e que o Kurlander vai trazer aqui, justamente já tem várias discussões e textos aí, inclusive para a internet, sobre como o risco da crença em alienígenas, em OVNIs, e especialmente dentro deste produto que obviamente já existia, não dá para dizer que não existia antes. A gente vai lembrar que H.G. Wells escreveu A Guerra dos Mundos no final do século XIX, mas a gente não pode negar que, especialmente no pós-guerra, a partir dos anos 50, a partir de certas coisas aí acontecidas na CIA, se vendeu um imaginário sobrenatural relacionado a aliens e extraterrestres. O Kurlander vai trazer essa coisa, e aí o que eu falava é justamente porque já tem pensamentos que vão tratar disso, da crença de seres reptilianos e governantes, do que isso pode resultar, que tipo de caldeirão e que de monstruosidade humana, demasiadamente humana, porque toda monstruosidade que a gente tem factualmente, empiricamente registrada na história humana, e isso é um detalhe importante a gente analisar e permanecer, não tem nada a ver com as nossas bruxas, com as nossas fadinhas, com os nossos magos e nem com a magia. O fato empírico humano, o fato empírico histórico é que toda maldade humana, toda desgraça, tudo aquilo que a gente pode descrever como demoníaco, né? Como a gente pode jogar a culpa no Lúcifer, no diabo, né? Para não dizer que nós humanos somos os culpados, que nós humanos somos esta espécie um tanto quanto problemática, porque Hitler não era um demônio, ele era um humano crente em algumas fantasias e alguns imaginários sobrenaturais. Todo tirano romano, todo ditador, a ditadura brasileira. Vi agora, recentemente, há pouquinho antes de gravar o vídeo, de uma notícia de uma tortura aqui no Rio Grande do Sul, em que um empregador torturava o seu empregado, furando, inclusive, os seus joelhos. Tudo isso não é praticado por demônios, tudo isso não é praticado por fantasias sobrenaturais. Toda maldade empírica, histórica, humana foi produzida por humanos que muitas vezes utilizaram esta mitologia primitiva, por humanos que muitas vezes utilizaram os nossos não saberes e as nossas desconfianças, né? Porque aquela frase do Shakespeare, né? Entre o céu e a terra há mais coisas que a nossa vã filosofia pode conceber. Estas coisas que existem e que ainda nós estamos em busca de explicá-las, e a gente explica tudo, né? A gente já explicou várias coisas desde que estamos neste processo e nesta jornada humana sobre este planeta, a gente já explicou várias coisas, mas tudo aquilo que a gente não conseguiu explicar ainda vai criando uma espécie, né, de
nós vamos ter, a palavra está me escapando aqui, dessa relação comunidade, nós vamos ter uma fragilidade, nós vamos ter uma tendência a ser inoculados com esse vício da irracionalidade, com esse vício de um pensamento irracional. E, inclusive, não à toa que os nazistas, os nazistas de hoje, porque temos muitos nazistas hoje espalhados por aí, talvez alguns olhando este vídeo, talvez alguns compartilhando e irascíveis com esse vídeo, a gente tem o nazismo à solta por aí, e o pensamento nazista muito forte, ou tudo que se assemelha a ele, e não à toa, né, que ultimamente no Brasil especialmente, né, não é de graça que a extrema-direita, especialmente, hoje fala em guerra cultural, não é à toa que esses autoritários, esses déspotas, essas porcarias de gente, esses nojentos, como diz, adoro os vídeos do Eduardo Bueno, né? Ele fala diretamente com alguns a respeito de algumas pessoas, de algumas coisas nojentas. Não é à toa que este tipo de pensamento vai atacar aquela leitura que nos prepara e nos vacina a este tipo de postura, que é uma leitura muito mais crítica, muito mais dialética, e que seja materialista por si só, se alguns disserem isso, mas aquelas leituras que nos convidam à racionalidade, aquelas leituras que nos levam a uma racionalidade humana e secular, a leituras que nos façam, sim, respeitar as crenças, que nos façam respeitar a cultura, e olha que quem fala que pesquisa, e hoje a sua pesquisa no doutorado está diretamente relacionada à mitologia e aos mitos, mas que compreende a necessidade da perspectiva racional. Os monstros de Hitler, do Kurlander, eles vão demonstrar como esta adesão fanática, este acreditar nesta realidade não empírica, se constituindo o Yuval Harari fala em realidades intersubjetivas, né? As pessoas passam a acreditar nessas teorias conspiratórias, e aí o Kurlander vai demonstrar qual é o abismo que isso pode nos levar. E ele deixa ali, não plenamente, mas ele vai deixar essa pulga, ele vai deixar este pequeno aviso. A gente está correndo grandes riscos aí. O renascimento de pensar este imaginário sobrenatural como uma realidade empírica, ele é extremamente perigoso, né? E aí a deturpação de algumas leituras, entendimento, porque o que a gente consegue perceber é que esse povo é burro, na real. Esse povo não consegue entender e ler, e aí a gente entende por que a extrema-direita passou, inclusive, a gostar muito de Matrix, de uns certos tempos para cá, a incapacidade da compreensão do que está lá no texto, e esta busca exagerada por uma fantasia, né, uma fantasia heróica, uma fantasia divina, que os atira às monstruosidades. E, aliás, é outra realidade empírica da nossa história humana. Aqueles que se travestem ou que se dizem buscadores desta realidade, deste viver divino, deste viver de bem, do viver do bem, né? Gente de bem, família de bem, é toda a gente que vai entrar em livros como este do Kurlander, com os monstros de Hitler, como os demônios da história, como os grandes monstros, como os macabros, e ainda que esta associação, ainda que esta relação não seja a melhor a ser feita, especialmente nesta análise. Este tipo de gente que acredita estar vivendo uma história de magia, que é o novo guerreiro da liberdade, as páginas de internet estão cheias de gente de merda como essas, né? E que criam realidades alternativas, que criam realidades fantasiosas para explicarem algo, né? Os baba-ovos norte-americanos, que o digam aqui no Brasil, que tem de baba-ovo norte-americano compartilhando cada historinha de fantasia, ou quando misturam essas religiões, ou quando misturam as religiões a este meio e mecanismo para este pensamento político e de controle de movimentação das massas, a sociedade está em grande risco. Não à toa, hoje, o mundo está aí num período dos seus mais perigosos desde aí a ascensão do nazismo e desde a Segunda Guerra Mundial, com certeza, né? O mundo está um tanto quanto complicado. O que a gente vê é que a gente consegue resistir a despeito destes bostas, destes merdas, né? Que
tentam construir essas narrativas. Por isso que eu gosto do Lourenço Mutarelli falando nisso, né? Quando eu falei que pesquiso mitos, lá no Filho Mais Velho de Deus, que é um livro sobre eu acho aquele livro do Mutarelli fantástico, todo mundo acha, às vezes, ele o pior, ou ruim, ou é o mais estranho, porque ele vai falar de ETs e vai falar de alienígenas, mas na verdade o Filho Mais Velho de Deus, do Lourenço Mutarelli, ele vai ter o Tripinha, que vai falar sobre essa questão de como as narrativas fantasiosas, como essas teorias são levadas a sério e isso vai levando de monstrinho em monstrinho, né? Vai levando de tirano a tirano a chegar até um Hitler, a chegar até uma Inquisição. E este livro aqui nos dá um bom suporte acadêmico e teórico para isso, com várias informações que demonstram como esse nazismo, que era de direita, tá? Não precisa dizer obviamente isso, era de extrema direita. E aliás, tem tanto imbecil, né? Tem tanto imbecil que se diz cristão aqui, que se diz nazista, né? Só para te alertar, meu caro e minha cara, né? Os nazistas não gostavam muito do cristianismo, não, tá? Com alguns luteranos, eles conviveram de uma forma de preparar um próximo passo. Vocês podem ter certeza que vocês eram os próximos depois dos judeus, tá? Não tem este livro não diz isso, mas o leitor é inteligente para perceber isso, e o processo histórico coloca isso, tá? E tem esse detalhe, então hoje né, tem uma galera cristã e nazista aí espalhada pelo Brasil, enfim, já falei muita coisa e talvez eu possa ter falado uma outra bobagem aqui também, porque a gente fala bobagem, a gente fala seriedade, mas é indispensável para entender não só a ascensão do nazismo, para entender não só a ascensão e essa presença do imaginário sobrenatural no Terceiro Reich, muito mais do que a simplicidade e o lado simplório de um Indiana Jones e a Arca Perdida, né? Muito mais complexo que isso, muito mais acadêmico que isso, bem racional, né? Nesse sentido também dizer isto. É um livro que é importante para entender aquele momento histórico e mais do que nunca para também tentar entender a porcaria do nosso presente, que a gente observa muito imbecil e muito idiota repetindo os mesmos problemas. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, espero que você tenha curtido este post, deixe aí nos comentários, né? Talvez apareça um que outro para xingar, mas o blog não é muito famoso, né? O blog não é muito famoso para ter esse tipo de gente, esse tipo de asquerosidade aí ainda para nos xingar, mas deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí, comente o que você achou, se você já tinha ouvido falar desse livro, ou se você também pretende ler. Um grande abraço e até a próxima!